do Campeonato Paulista, a quinta com o Abel Ferreira. Pois é, Bruno, boa tarde para você, boa tarde para Mari, para os amigos do estúdio e para o fã do esporte. E tem um detalhe importante, aí o Palmeiras pode conquistar o 4º título paulista consecutivo, um inédito tetracampeonato na história do clube. E para quem acha que o estadual não vale muito, aqui em São Paulo, por exemplo, a única equipe que conseguiu um tetracampeonato foi o paulistano, e isso tem mais de 100 anos. Para não dizer que o Palmeiras nunca esteve perto de um tetracampeonato, a gente tem que voltar lá nos anos 30, quando o Palmeiras, tricampeão, decidiu o título de 35 e perdeu para o Santos. Na época era pontos corridos, não era ainda a decisão com final, mas enfim, a gente tem aí a ideia do tamanho dessa façanha. Ô Bruno, e falando sobre a final, tem um outro aspecto importante, eu até estava fazendo uma apuração aqui com algumas fontes do Palmeiras, que é o seguinte: o primeiro jogo da final, quer dizer, os 2 jogos da final vão ser confirmados hoje à tarde na Federação Paulista, 2h30 da tarde tem a reunião do Conselho Técnico com os representantes de Palmeiras e Corinthians. Provavelmente a gente já sabe que a primeira final deve ser agora domingo, dia 16, no Allianz Parque. A questão é a data do segundo jogo. Inicialmente, quando o campeonato foi ali anunciado pela federação, se trabalhava com a data do dia 27 de março, uma quinta-feira. Porém, como os finalistas são Corinthians e Palmeiras, o mais provável é que a federação confirme o dia 26 de março. Porque Palmeiras e Corinthians estreiam no Brasileiro no dia 29 e existe uma lei aqui no Brasil, de um intervalo mínimo de 72 horas entre uma partida e outra. E o que eu apurei por aqui é que o Palmeiras está reunido neste momento, tentando buscar uma solução, um argumento, para tentar ver se é possível não realizar a segunda partida no dia 26 de março, para o time ter tempo de contar com jogadores convocados. O Palmeiras teve 6 jogadores convocados, a data FIFA é do dia 20 ao dia 25, ele perderia esses 6 jogadores que estão lá na lista: Estevão, Richard Rios, Gustavo Gomes, Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martinez. E o Corinthians, do outro lado, tem 5 convocados, até que a pessoa que eu conversei aqui no Palmeiras me disse que o Corinthians também tem interesse no adiamento da data, mas aí eu vou ser sincero pro fã de esporte, eu não consegui essa confirmação do lado do Corinthians, eu só tenho essa confirmação do lado do Palmeiras. Então é um tempero a mais para a final. Lógico, os times querem ir com força máxima, os dois lados perdem se a final for no dia 26 de março. A questão é, tem calendário para adiar? É muito difícil, né, Bruno e Mari? Ah, mas isso a gente falou aqui em outubro. Ia dar M. A gente falou, ó, vai dar M, porque quando saiu o calendário, o que o pessoal falou assim: nossa, você viu que no final do ano, em dezembro, vai ter o brasileiro, vai até não sei quando. A gente falou assim: não, o problema nem tá no final do calendário, tá no começo. Porque a decisão do estadual é um dia depois de Brasil e Argentina. E aí a gente falou, e logo depois começa o Campeonato Brasileiro. Isso. O time que tem jogador convocado tá na final e, obviamente, vai ter estreia no Campeonato Brasileiro, terá que fazer as contas. Dias também para o Zubeldia conseguir organizar a casa, enfim, pra gente falar sobre o jogo, se tem muita coisa também para organizar do lado do São Paulo. Obrigada, Vicky. O Vitor Roque contra o São Paulo, né, na sua estreia, com 75 minutos, 19 ações com bola, uma finalização, uma chance criada e o pênalti sofrido, né? Então, Jailson, você já ficou sabendo de uma coisa? Eu fiquei pensando se você fala isso, não. Lá vem. O tigrinho é golpe, cai quem quer, não é? Não tá avisado? Desse negócio de tigrinho não dá pra acreditar. Mesmo. Cuidado. Esse negócio de tigrinho. É verdade. Sempre tem linhas finas ali. Cuidado. O asterisco. Sempre tem. Responsabilidade na hora da marcação, porque o tigrinho tá ali, né? Não bota tudo de uma vez ali, assim. Aí você vai pênalti. Entendi. Vai descobrir. O estrago. Cara, então, o Vitor Roque, para mim, o ponto de positivo para falar dele, o principal ponto para mim dele ontem foi sem a bola, para falar a verdade. Ele pressionou muito bem a defesa do São Paulo quando ele percebia que estava tendo algum tipo de hesitação para tentar sair jogando, tanto que a gente viu basicamente o São Paulo dando o bico para frente com a Arboleda para buscar o Caleri, porque o Vitor Roque estava fechando a linha de passe, né? O Palmeiras fechava a linha de passe do São Paulo, mas para mim o ponto principal do Vitor Roque foi sem bola mesmo, sendo bem sincero, a pressão que ele foi fazendo na defesa do São Paulo foi muito importante e contribuiu dificultou muito a vida do São Paulo. São Paulo, a gente vai falar depois, vai falando do Vitor Roque, para mim o São Paulo teve muita dificuldade por conta da pressão do Vitor Roque. Quer dizer, ele já fez o que o Rony fazia. Isso. E até na avaliação do Abel, né, na coletiva, ele justifica ali porquê da escolha do Vitor Roque e não do Flaco, fala da mobilidade, fala dessa característica de atacar a profundidade, mas também falou sobre essa marcação-pressão, mas aí ele dividiu os tempos, né? Exatamente como o Abel gostaria, aconteceu no segundo tempo. E de fato foi mesmo, foi muito importante. Eu acho que
primeiro, um jogador que estava em atividade, o tempo de adaptação é muito mais sobre ideia de jogo mesmo do que sobre condicionamento físico, mas entrou com muita vontade, deu para perceber ali na correria, não necessariamente 100% ali integrado já ao que o Abel pedia, taticamente, enfim. Mas acho que a vontade dele também gerou algo muito importante para o Palmeiras numa partida decisiva. Então, acho que, além do que o Jailson falou, foi um jogador que entrou com a vontade e essa movimentação que foi importante. A Vitória estava falando do Zubeldia e a gente estava discutindo isso até mais cedo na redação, né, Jailson? Porque eu entendo que essa eliminação do São Paulo, pela maneira como aconteceu, por todas as polêmicas, ela não pode colar no Zubeldia. Eu achei que o São Paulo fez um bom jogo ontem. E, bom, individualmente, alguns caras eu acho que são, assim, jogaram muito. O Lucas. Sim. É brincadeira o que o Lucas jogou e o que ele apanhou também. Como corre, né? Meu Deus do céu. Eu acho que um cara que talvez não apareça muito, mas o Enzo... Melhor contratação do São Paulo na temporada. É impressionante, assim, ele não estava numa situação confortável porque ele estava com o Estevão, né? Sim. Então eram ele e o Alan Franco, os dois ali marcando o Estevão. Muito bem. Mas eu achei que o Oscar fez um bom jogo, o Caleri sempre briga, então eu não consigo criticar o São Paulo. Ah, eu consigo. Sério? Eu consigo. De verdade, só pegando o gancho já para falar, em relação também ao Vitor Roque, porque com o Vitor Roque muitas vezes aberto pelo lado esquerdo, a gente viu um Facundo Torres mais centralizado. É um ponto até a também, própria assistência ali, né? Exatamente, o ponto que me chamou também assim a atenção, porque o Facundo Torres geralmente estava aberto para um lado, e aí ficou o Vanderlan e o Vitor Roque muitas vezes ocupando lá mais o lado esquerdo, e o Facundo Torres mais centralizado, tanto que ele finalizou, coisa que eu não lembro de ter visto o Facundo Torres finalizando de fora da área, por exemplo, ainda da forma que foi. Mas indo para o lado de São Paulo, eu discordo, assim, eu consigo criticar, porque eu entendo a tentativa do Zubeldia lá com 3-4-3, né? Ou bota em 3-4-2-1, foi um esquema tático, porque ficou o Oscar de volante junto com o Alisson, o Enzo aberto de um lado, o Cedric do outro, o Lucas e o Luciano por trás do Caleri. Só que o que aconteceu? O Palmeiras não pressionou, assim, a saída de bola do São Paulo, a ponto de... O Palmeiras só pressionava no erro. Quando dava uma hesitada, aparentava que ia errar, o Palmeiras pressionava. E é aquela quando a gente brinca quando tá jogando bola, que tipo assim, vai! É o vai. 3, 2, 1, saiu, vai. não saiu. E aí, o time, né? exatamente. O time da... E aí saía todo mundo para fazer a pressão e o Arboleda quebrava no Caleri. O tempo todo. E aí o Zubeldia não conseguiu fazer esse acerto. O acerto dele foi tentar puxar os caras para tentar sair jogando. Só que aí ele tirou o Oscar da meia. O Oscar já descendo na linha de volante, de zagueiro, para tentar organizar. O Lucas, a mesma coisa. Se o Lucas estava mais perigoso, próximo do gol adversário, já não estava acontecendo isso. O Lucas tendo que baixar para pegar a bola, para tentar, nas arrancadas que o Lucas... Enfim, que ele dá, que são espetaculares, que é um cara que tem uma força física danada, mas tendo que baixar também. Então, e aí, quando ele arrancava, ele estava longe do gol e era parado com falta. 40, 50 metros. Aí se desgastava e não conseguia oferecer perigo. Então, eu entendo o lado do São Paulo. O São Paulo, para mim, foi competitivo de acordo com o que foi o jogo. Mas eu não vejo que o São Paulo tenha ido bem. Não acho que o São Paulo foi bem. Porque ainda tem o lado direito. Com todo o respeito do mundo, o Cedric, ou você faz algum tipo de adaptação, com, sei lá, da forma que ele tentou botar o Ferreirinha lá do outro lado, se for manter esse esquema, né? Ou ver algum outro cara ali, porque ofensivamente ele não tá entregando pelo lado direito, sabe? Então, enfim, eu acho que o time do São Paulo fica torto. Joga pelo lado esquerdo, porque tem o Enzo por ali, enfim, o Oscar que já cai naturalmente por ali também. Eu não achei tão bem assim o São Paulo. E do lado do Palmeiras? Porque a gente está muito nessa questão que o jogo é decisivo decidido pelo lance, né? Ou pelo menos ele toma um rumo a partir de um lance que é polêmico, que é um erro, como a gente avaliou aqui. O placar foi definido pelo lance? Foi. Isso. Né? A partir do erro que a gente entendeu ser um erro, né? Da decisão que a gente entendeu ser um erro. A partir dali, o jogo tem um outro contexto. Né? Mas o que é possível valorizar do Palmeiras? Porque alguns caras, assim, individualmente, eu acho que o Marcos Rocha jogou muito. E é impressionante como nesses jogos grandes ele tem, assim, uma personalidade. A experiência conta muito, né? No caso dele, assim, digo experiência de jogo mesmo, Sim, de claro, calma, tranquilidade. Tranquilidade. Tranquilidade, não erra. A bola não queima. Tá tudo certo. E assim, tem esses novos, né? O Emiliano Martinez. Meu Deus do céu. Já é impressionante o que ele tá jogando. Nossa, que jogo. O Richard, acho que de novo.
E acho que é a própria dedicação do Veiga também. Primeiro colado no Oscar e no segundo tempo aí já mais ditando o ritmo mesmo. Porque assim, a gente tende a... Principalmente o Palmeiras do Abel já teve partidas espetaculares, né? De aceleração, ritmo de intensidade, que o adversário fica de fato ali meio sem saber o que fazer. E isso tem muitos recortes do Palmeiras do Abel. Mas, quando a gente vê uma partida... Eu achei que o São Paulo elevou um pouco o nível de competitividade. Eu achei que até determinado momento, uma estratégia de atrair essa marcação do Palmeiras e tinha, de fato, ali uma área muito grande para o Lucas circular, é que daí parava ali. Né? A partir dali, a jogada não progredia. Era quase sempre buscando o Calleri. Então, achei até que o São Paulo tentou uma estratégia que, em determinado momento, deu certo. Mas o comportamento defensivo do Palmeiras foi espetacular. Sim, foi espetacular, não foi um jogo em que os atacantes brilharam, foi um jogo em que o Estevão teve muita dificuldade e a gente sabe que fechar o Estevão, você limita muito o jogo ofensivo do Palmeiras e o São Paulo fez isso muito bem. Então, até falando do Veiga, foi um cara que defensivamente também entregou tudo. Então, para mim, ontem, o foco do jogo do Palmeiras foi muito essa postura defensiva, porque o São Paulo tem jogadores de um nível técnico muito alto. Então, mesmo o Oscar baixando, ele dá uma qualidade na saída do jogo. O Lucas recebendo é sempre para frente. E assim, ele vai amarelar jogador, ele vai causar na defesa. O Abel falou isso ontem, né? Ele falou, São Paulo não criou oportunidades, mas deixou o Palmeiras completamente desconfortável. E gera um desconforto, porque não é uma equipe feita para marcar apenas o Palmeiras. O Palmeiras, ele é muito equilibrado, por isso que ele está ganhando títulos há tanto tempo com o Abel. Então, acho que defensivamente ontem foi talvez um dos melhores jogos do Palmeiras. A gente tem uma tela exatamente sobre isso, para a gente falar sobre essa parte defensiva, Mari. Olha só, os números defensivos do Alviverde, então, contra o São Paulo. Nesse 1-0 contra o Tricolor... Esse é o comparativo do ano, né? Do ano, né? Com 24 desarmes, acima da média de 2025. 15 interceptações, acima da média de 2025. 19 rebatidas, acima da média de 2025. E posses recuperadas, um número também que foi acima da média de 2025. E aí você tem uma dedicação muito grande de uns caras de frente, né? O que o Facundo corre, pelo amor de Deus, muito, coitado. Muito. E até o Mikael, né? Que acabou de chegar. E é impressionante também como esse cara tem força, né? Exatamente. E o time certo, né? Para sair o Jailson foi muito bem quando ele exemplificou, né, no jogo do vai. O Palmeiras ontem estava num time quase que exemplar. E essa tela, na verdade, eu pedi porque o Veiga foi analisar a partida ontem em entrevista e ele falou que foi um dos melhores jogos do Palmeiras defensivamente e que se o Palmeiras tem um jogo muito bom defensivo, talvez ele ganhe a partida, porque lá na frente uma oportunidade que ele cria e quase que está certo. Fala desse lance, Bruno. Teve um lance que a gente percebeu ontem assistindo ao jogo, não é, Mari? Foi até curioso que o Abel também em entrevista citou como, né, qualquer detalhe pode fazer a diferença e qualquer desatenção, quando você se descuida, isso pode gerar um perigo para o adversário. E aí a gente separou talvez o lance de maior perigo do São Paulo, que é o lance do Calleri, uma cabeceada, né, uma cabeçada que vai para fora, mas que tem um lance de desatenção do Richard, que fez uma grande partida, mas que ontem caiu na pilha do Calleri. Caiu, e o Calleri já estava o tempo todo ali buscando, né? Caiu nesse momento, né? Buscando as faltas, ali como pivô, saindo muito pro jogo. Partida única, o nível de exigência é lá no alto, de concentração também. Dá o play aí pra gente acompanhar. Os dois estão aqui, né? Então, quase linha de fundo ali. Isso. Já no debate, né? Já estão na resenha ali. Olha lá, Jailson, ó. A bola sai pra lateral. Ó, os dois se encarando, tá chega alguém pra acompanhar. E o jogo rolando, tá? O jogo acontecendo. Vamos pausar aqui. Pra gente ver. Cadê o Rios aí na imagem? Rios tá ele já aqui, desgarrou, né? porque volta um pouquinho, exatamente no momento em que ele desgarra do Calleri. A gente tem que ficar olhando aqui em cima, É aí, ó. É agora. Tá aqui, né? Ele tá aí, ó. Tá agarrando dele ali tá agora. Saindo ali. Mostra aí na... Ele vai aparecer nesse canto aí, ó. Aqui, certo? Não, Não, isso ele vai daí aparecer aí. isso daí é o Martins, ele vai aparecer aí. Vai aparecer, ó. Tá, ele vai play. então só. Vou dar um play. Ó, agora. Aí, apareceu. aqui. Aí. Isso. Quer dizer, ele já descuidou, certo? E a intenção do aparecer ali do Rios é do tipo, eu não vou ficar discutindo. E ele sai, porque a jogada continuou. E aí o Calleri, ele já se posiciona. O Calleri já vai embora sozinho, ó. Quando o Rios percebe aqui, o Calleri já cabeceou. O Richard Rios deixa ele falando sozinho, só que o Calleri fica ali atrás, meio de sombra, né? Ai, eu coloquei a lupinha. Exato. E aí, o que acho que mostra qual é a desatenção e o que evidencia a desatenção... Agora. É quando a reação do Everton em cima do Rios, ó. Pedindo pra ele continuar atento. Ó o Rios aqui.
E o Everton pedindo para ele não entrar na provocação ali do Caleri. Ele faz o movimento da cabeça, né? Isso. Porque esse lance... Você focar ali e não cair no mental. Esse lance é logo depois do Palmeiras abrir o placar, ainda está nos acréscimos do primeiro tempo. Foi na sequência, né? Na sequência. Então é como qualquer desatenção, e isso faz parte do jogo, não é, Jailson? Sim, quando vocês estavam exemplificando aí, eu lembrei, porque me chamou a atenção também. Mas eu não lembrava que era na sequência. Era exatamente esse, Era o mesmo lance. Mas eu lembro que o Richard Rios ficou ali numa discussão com o Caleri. Porque o Richard, se eu não estou enganado, ele ganha uma dividida ali. E aí logo depois ele vai, para mostrar, vai dar uma peitada no Caleri. E assim, é alguém que está acostumado com esse tipo de jogo também. E gosta, né? Gosta, mas o Caleri parece que gosta mais. Também, os dois né? gostam muito. Exatamente, Os dois gostam muito desse lados, enfrentamento, desse embate. E aí você falou do Richard Rios, a partida dele e do Martínez, a gente tem que falar também. Do Emiliano Martínez, que também foi bem demais. Eu achei que enfim, fisicamente, como a Mari falou, o Lucas tinha um campo, poderia ter amarelado e tudo mais, mas até nisso o Martínez foi muito esperto. Porque o Lucas teve campo, ele arrancou, o Martínez deu um migué, como se fosse braço ali, ombro no ombro, mas não foi nas costas. Mas ele não foi aquele puxão claro de ser amarelo, ele deixou na dúvida pro árbitro, pode dar amarelo ou não. E eu achei que fisicamente eles estavam muito bem, entregando o duelo, como vocês mostraram aí na tela, de embate. Eu também gostei da dupla de volantes ali do Palmeiras. O Palmeiras tem indo bem, né, nesse setor de mercado, porque é Rios, é Aníbal, é o Martínez agora, enfim, se volta lá atrás muita gente. Mikael também, que já tinha feito uma boa partida lá na estreia. E ontem, o que destaca pra mim o Mikael é a tranquilidade nele, pelo menos até agora, né? Parece. Nos dois jogos, na saída de bola. Pessoal, o Palmeiras até postou o sorriso de quem não sei o que, porque ele é muito sério, aí tá ele parado, assim, sem dar um sorriso. O sorriso de quem fez uma grande partida, ele parado. Saída de bola dele, ele vai com uma tranquilidade. Quando dá pra sair jogando, ele sai jogando. Se não der, ele zera, não tem problema nenhum. Então, também vamos observar como vai ser a continuidade dele. Eu fiquei, assim... O torcedor do Palmeiras vai me matar nessa hora. E eu sei que isso não acontece no futebol brasileiro, mas para mim é sobre oportunidade. Estava falando com o Bruno. Eu acho que o Abel ontem ele perdeu uma grandíssima oportunidade de ganhar na retórica, de ganhar no discurso. Porque o Abel é chato na coletiva. Isso não é novidade. Alguém... Tô mentindo. Não, né? Tá. O Abel é muito chato em coletiva. E ele fala muitas coisas certas. Ele reclama de coisas que a gente fala, cara... Fica até chato porque é repetitivo. Que ele tem tanta razão, mas a gente não sabe exatamente para onde correr. E o Abel bate muito em arbitragem. E tinha como o Abel sair grande dessa coletiva de ontem. Sim. Porque o Abel, ele é o primeiro a fazer 437 pronunciamentos sobre arbitragem, de ninguém dar entrevista depois sobre arbitragem, de bater na mesa sobre arbitragem, de falar que não sabe mais o que fazer, de o auxiliar para falar sobre arbitragem. O pênalti não foi pro Palmeiras. Sim. Foi marcado, mas, obviamente, se fosse contra o Palmeiras, o Abel teria ficado maluco. O Abel é um grande treinador. Tem como ele falar sobre isso na coletiva. Ele é tão grande que ele pode. Se fosse alguém... exatamente. Eu acho que é a grande oportunidade dele mostrar que ele é esse cara ético, que ele cobra tanto. E que ele... do ele homem... se incomoda com isso. Que o homem correto, eu gosto das coisas certas e as coisas... E ele adora dar esse tipo de sermão de caráter. Sim. E não acho que ele tem que chegar lá e falar, gente, foi roubado pro meu time. Também não sou doida. Mas eu acho que tem como você chegar e falar. Você aprofundar o debate, né? Porque vai ajudar o Palmeiras hoje, mas vai prejudicar o Palmeiras amanhã. E Mari, e você não precisa chegar e falar assim, roubaram pro Palmeiras essa classificação injusta. Não é isso, gente. Ele pode falar, mais uma vez, a gente viu como a arbitragem tá definindo o lance. Esse lance, pra mim, é o tipo de lance que eu já vi várias vezes marcando e não marcando. Não sei se necessariamente esse pênalti era pra ter sido marcado. Eu ia falar, eu não gostaria que isso tivesse acontecido com o meu time, porque acho que a gente fez uma grande partida e eu sei que amanhã esse vai ser o assunto. Até porque a polêmica é ruim para o Palmeiras, é ruim para o trabalho dele. O erro, ele prejudica o São Paulo. Isso. Mas a polêmica é ruim porque deixa de valorizar o que o trabalho dele fez, o que ele fez no Campeonato Paulista. E quando acontecer contra o Palmeiras, que vai acontecer, vão acontecer erros, e aí o pessoal do São Paulo e todo mundo aqui também vai lembrar. E quando foi com o Vitor Roque, você ficou calado? Então, quanto é a favor de você, pode? Porque nesse caso, eu acho que reconhecer essa polêmica é valorizar o trabalho dele. Mostrar o que ele precisou fazer nesse Campeonato Paulista para chegar à quinta final seguida. Isso tem muito valor. E aí a conversa vai para polêmica e deixa de valorizar. Reduz o trabalho dele, aí eu reduzo a arbitragem. Teria como falar sem também não defender.